A plataforma Brasil Memória em Rede teve a participação grande do MINC, né? Nesse momento, a gente se tornou um pontão de memória e criamos alguns editais para usar e capacitar a metodologia do museu, que era uma ideia muito interessante, chamava Redescobrindo o Brasil, e a gente criou uma viagem onde o Polo Sul, o Polo tinha que mobilizar o seu entorno, 10 comunidades do seu entorno, criar uma memória e ir para o Polo do Nordeste. Então, foi uma grande viagem pelo Brasil e que resultou numa exposição itinerante também. E aí estão os polos que foram criados de memória em todo o país, que chama Brasil Memória em Rede. Uma outra experiência interessante foi essa. Nessa mesma época, a gente acabou, junto com outras organizações, mais especificamente 38 organizações do Brasil, mas com a metodologia do museu, fazendo 1 milhão de histórias de vida de jovens, ou seja, usando essa metodologia, que eram círculos de histórias, e onde os jovens compartilhavam as suas histórias e criavam pequenos vídeos de memórias digitais, como um jeito de fazer uma mobilização da juventude a partir das suas próprias histórias. Eu acho que eu tenho um vídeo daí, foram 32 organizações, a gente criou uma figura que chamava Agentes de Histórias, e isso era uma plataforma que a gente compartilhou com o pessoal lá de Recife, o Porto de Cultura Digital, criou uma plataforma colaborativa na internet, naquela época onde os jovens colocavam as suas histórias, e isso se tornou um material muito interessante nas conferências nacionais de juventude que estavam acontecendo aqui em Brasília na época. Eu acho que aqui tem um vídeo legal. Clica aí, Rosana, só entra aí. Não, clica em cima. Então, esse é um círculo onde os jovens se reuniam, essa formação dos primeiros... Ele construiu a imagem da minha mãe para mim como se ela fosse, assim, a Mulher Maravilha, entendeu? Ele construía que a minha mãe era a melhor pessoa do mundo, sempre. Foi uma alegria muito grande para a gente. A partir daquele momento, as coisas começaram a se abrir, né? Eu entrei na instituição que hoje eu trabalho, passei por um processo de formação. E João, antes de morrer, escreveu uma carta, que foi a carta para o país. Aquela coisa da memória, a gente já conta uma história na nossa memória. E acho que todo ser humano devia fazer esse exercício todo dia. Deste mundo, dessa falsa democracia, frenético, eu, Clebinho, um cara legal. Essa foi a minha história. Então, a partir disso, os jovens compartilham histórias, criavam roteiros, eles tinham que fazer a sua história numa única página. E depois eles passaram por umas oficinas, era uma formação de 3 dias. Adriano é meu nome. De fazer... Eu não sou o meu nome. E gravar suas histórias na internet. Amores que não foram firmados, por falta de um sentimento. E a avó ganhei de presente da vida. A avó não era mãe da minha mãe, não era mãe de dezembro, dia pessoal da minha sogra. Camila Brandão. Essa história que vou contar me ajuda a entender quem sou. Olhando o quarto, agora vazio, uma sensação nova me comprime. Estou indo embora. Movimento 1 milhão de histórias de vida de jovens. Então, eu pontuando sobre isso, foi muito interessante, porque a ideia era os próprios jovens se tornavam facilitadores de novos círculos. Hoje, esse movimento ele tem alguns rescaldos muito interessantes. O CERTA da Bahia, que pegou isso na mão, e o AIC, lá de Belo Horizonte, também transformou isso em vários programetes de televisão, programetes de rádio, onde as próprias histórias se tornavam em pequenos vídeos com as histórias dos jovens. Muito interessante nesse momento, segura isso, eu vou mostrar isso para vocês, depois eu concluo a fala, um dos círculos, para mostrar que tipo de rescaldo isso deu. Por exemplo, essa é uma história de um rapaz que participou de um círculo e ficou super mobilizado e levou isso para a sua comunidade. Eu acho que dura 1 minuto, e aí depois eu concluo aí. Vai. Pode soltar o... Nossa região tem muitos artistas visuais, não sei por qual motivo, mas enfim, tem, e são bons, fazem bem. Essa proposta de
fundir linguagens artísticas com um propósito que é contar a história do bairro. Então, os artistas são do bairro, a história do bairro. Explicava a proposta e tal, muitos entendiam, mas visualizar isso é difícil, né? Até pra gente mesmo, a gente não sabia exatamente como ia ficar aquilo, né? Só que quando a gente iniciou, todo mundo adorou e foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que o vídeo... É muito legal, porque é uma comunidade lá uma invasão, na verdade, na represa de Guarapiranga, e ele foi de um círculo que foi organizado por um outro círculo, foi um outro círculo, de histórias de jovens. E aí ele foi lá e fez todo mundo da comunidade contar a sua história. E hoje você vai lá, é lindo, porque os grafiteiros da própria comunidade pintaram a história nessa rua. E depois ele foi até para São Francisco já fazer grafite lá, porque é muito, muito bonito o trabalho desse pessoal que foi mobilizado por meio de um círculo de histórias. Bom, esse eu não vou passar, depois vocês veem no site. Isso, por exemplo, são círculos de histórias de surdos. Então, é a ideia de como você usa a memória e vai mobilizando novos grupos a partir dessa história, que eu acho que com os jovens sempre foi muito poderoso, porque é o valor da história de cada um. Então, uma vez eu fiz uma palestra no Fórum Mundial de Cultura, faz muito tempo, que era sobre minorias, e eu dizia, talvez uma das grandes minorias do mundo de hoje são a gente se entender, a cada um de nós, como uma pessoa, não como um representante necessariamente de nenhum grupo social, de nenhum lugar, mas que eu acredito nisso, fiz disso grande parte da minha vida, a gente se despersonalizar, sair da persona e se entender o que tem de singular em cada um de nós, o que tem realmente de universal. E aí acho que o Museu da Pessoa, ele chama da pessoa porque cada um é um, e o que cada um tem de um mesmo é a sua memória, a sua história de vida. Eu acho que vou mostrar, então, eu acho que as nossas experiências ao longo desses 20 anos foi levar essa ideia, que é absolutamente simples, mas, acredito, revolucionária, a muitos e muitos grupos sociais, que vão de empresas, sindicatos, comunidades, pessoas soltas, grupos de artistas, grupos proprietários, como é que você transforma a história de vida no que a gente chama num patrimônio da humanidade. O museu agora está com esse desafio de se tornar, usar esse acervo, hoje em dia, que eu acho que a gente tem uma história inédita do Brasil, que, de alguma maneira, conecta esses enormes grupos sociais através da história de cada um, e a gente está iniciando uma nova plataforma. Eu vou pedir para a Rosana passar o último. Esse é um grande projeto, chama Memória dos Brasileiros, que a gente foi e criou caravanas por todo o Brasil, gravando o que a gente chama de saberes do Brasil. São 4 livros, vários documentários, blogs, etc. e tal, e a gente vai indo, porque agora eu fiquei um pouco agoniada com o tempo. Vai o último que eu queria era mostrar para vocês, essa última plataforma do museu. Entra aí, Rosana, na internet. A gente acabou de começar, era só entrar no link. Não, você podia só clicar ali no link, volta ali, entra no link aqui. A gente recriou um pouco, depois de fazer várias plataformas, vários movimentos. Clica 2 vezes aí. A gente lançou um novo portal e não está conectada na internet? Se você clicar 2 vezes aí, você vai entrar. Então, entra direto. O portal do museu hoje, a gente está migrando todas essas histórias para lá, e criou umas ferramentas onde, de novo, cada pessoa pode fazer vários tipos de buscas e criar novas coleções. Então, você monta a sua coleção, você monta a sua história, você, inclusive, faz inúmeras buscas em outras histórias. Essa é uma nova plataforma, e todas essas histórias que estão aí na home são já postadas por internautas. Eu acho que ao longo desses 20 anos, o que eu queria compartilhar com vocês, a gente viu o nascimento dos CD-ROMs, da internet,
os desafios dos mobiles, os surgimentos e as conexões disso na escola e nas redes sociais. E a gente teve movimentos muito oscilantes, né? Nascemos com a ideia completamente digital, antes do digital, e depois, acho que movidos pelo contexto brasileiro, caímos numa vida totalmente presencial, que é levar formador direto na escola, e agora a gente está nesse desafio de trazer esse conteúdo e toda essa metodologia de formação de professores, de comunidades que a gente experimentou de volta para ampliar a escala na internet. Eu acho que é isso aí. Bom, só para... Eu conheci o Museu da Pessoa no Fórum Cultural Mundial em 2014, embaixo daquela barraca feita com paraquedas, e a gente levou os indígenas para fazer os depoimentos, né? Bom, diretamente, desculpa a gente, essa mesa, muita coisa bacana, mas o tempo sempre nos trai. Vou passar, então, para o Carlos Paiva, que é o coordenador do projeto de Sistema de Informação de Cultura da Bahia. Eu fiz questão de trazer convidá-lo para cá, porque para nós aqui, a gente vê como é que a gente pode interagir, não é, com o que a gente vem fazendo aqui em termos dessas cartografias. E então, passa a bola aqui para o Carlos. Bem, bom dia, boa tarde, né? Agradecer ao Ministério pelo convite. Esses 3 dias têm sido muito ricos para mim e para Vinícius, que é um colega da equipe que tá ali. A gente está num processo também de construção do sistema, então tem uma parte um dos módulos do nosso sistema já está no ar. O principal módulo que tem a ver com esse debate, que é do cadastro, não está ainda no ar, mas eu vou mostrar um pouquinho de como é que foi o processo de construção e os temas que a gente está lidando, que dialogam um pouco com o que foi apresentado aqui. Queria dar primeiro os créditos quem está envolvido nessa construção. Claro que todas as equipes da Secretaria estão envolvidas nessa construção, mas as principais pessoas é Neuza Brito, que é a atual coordenadora do projeto, Luciano Damasceno, que é nosso diretor de Economia Criativa e que cuida dessa área de informações e estatísticas, e Vinícius Lago, que é o nosso analista que está aqui comigo. Primeiro um pouquinho do que antecedeu o sistema. A gente não, quando a Secretaria até 2006 era Secretaria da Cultura e Turismo, em 2007 passou a ser só da Cultura. A gente não tinha dados e informações, como a gente continua tendo, mas eles não estavam ainda sistematizados na forma como já em 2007 era padrão, com internet, com sistemas mais, você podia cadastrar, tudo isso. A gente chegou em 2007 com uma boa base de dados. A Bahia tinha uma experiência interessante que eles chamavam de censo cultural, apesar de não ser um censo, estrito senso, era um cadastro. Mas ele era num banco de dados, estava até disponível na internet, mas era uma plataforma que você não podia atualizar pela internet, mandar seus dados pela internet, extrair pesquisas interessantes, era completamente defasado. A gente começou a construir um sistema próprio mais atual. A gente também tinha alguns mecanismos de fomento, nenhum deles utilizava a internet, e durante esse período, todo encontro que a gente fazia, nas 3 conferências realizadas no período, a demanda por mapeamento, pesquisa, cadastramento surgia em todos os grupos que eram feitos. Se tinha um grupo na conferência de indígenas, eles pediam isso, na área de dança pedia isso. É impressionante como isso é um tema recorrente. Então, a gente já identificava como tema prioritário e trabalhamos nisso com um tempo também que não foi o que a gente desejava. Vamos colocar ele no ano que vem, mas foi o tempo possível. A gente tinha uma agenda grande lá, outros temas avançaram, e esse tema foi no tempo um pouco mais lento que a gente gostaria, mas agora vai estar no ar. E o nosso principal desafio, se eu queria um pouco retratar, é sair desse zero. Eu acho que tem
o sistema tem uma longa trajetória. Hoje em dia a gente visualiza uma série de coisas que vão demorar de serem implantadas e com certeza ao longo da construção dele a realidade tecnológica vai mudar e ele vai se redesenhando ao longo do processo. Com certeza, quando a gente começou a pensar ele em 2007 até 2009, a questão das redes não era tão impositiva como é hoje, como o Facebook. É muito rápida essa visão que a gente tem do próprio sistema. A gente tem uma série de mapeamentos realizados de filarmônicas, de povos indígenas, de pontos de cultura. A gente sabe quando é um universo menor, mas esse número a gente tem lá. Quantos blocos afro. A gente realizou agora uma coisa chamada mapeamento musical da Bahia, que a gente pediu para músicos, compositores mandarem composições. Então a gente vai ter, se eu quiser ir para o oeste da Bahia, eu vou poder já ouvir a música do oeste da Bahia. A gente acabou já a seleção, foram 518 artistas que mandaram uma material. A gente vai começar a ter um mapa sonoro da Bahia, só que por enquanto são iniciativas isoladas. Um dos desafios do sistema é a gente concentrar tudo isso num único banco de dados que possa cruzar essas informações e otimizar. Teve uma experiência também que é a Rede de Audiovisual da Bahia, que foi um dos setores que a gente focou como área estratégica. Uma das coisas que emergiu desse grupo de trabalho com vários entes governamentais e da sociedade civil era a demanda por conseguir ter formas de visualização dessa rede, que é um dos principais desafios do nosso cadastro. E, é claro, a formação da Rede Nacional de Informações Públicas. Ali tem o SNIC ali, que enfim, é o nosso norte, porque o Ministério, como cabeça de rede aí, tudo que ele vai fazendo, a gente tem que ir se articulando e afinando com ele. Essa rede audiovisual, deixa eu só sair aqui um pouquinho, ele chegou a até um protótipo que a gente fez, a gente quer desenvolver ele um pouquinho agora no SNIC. Esse aqui é um protótipo que já está defasado, não tem nenhum banco de dados por trás, mas só para entender o pensamento que tinha. Tinha um cadastro de pessoa jurídica, grupo, pessoa física, tinha os elos do audiovisual, quer dizer, você cria, se você é produtor, se você é difusor, se você atua na área de política e regulação, que a gente chama de elos da cadeia. E aí tinha os vários, que a gente chama aranha, né? Os agentes que atuam no audiovisual. Então tem tanto uma pessoa como Laura, aqui não está mostrando, mas aparece uma fichazinha aqui do lado, no canto direito, que diz o nome de onde ela é, e-mail e se ela atua, ela nesse caso atua na área de memória. Então tem grau 3 de atuação de memória, 2 na atuação de produção e 1 de política e regulação. E agentes que normalmente não poderiam ser identificados do mundo da cultura. Então tem aqui a Petrobras, que no audiovisual é um player importantíssimo. Então a ideia era trazer todo mundo e tentar dar essa visão de rede. Como é que a Petrobras está ligada com a Cinemateca? Como é que as pessoas interagem? Esses aqui são os nossos antecedentes ainda. Lá no governo do Estado da Bahia, só para localizar onde é que isso foi desenvolvido, claro, toda a estrutura do Estado, da Secult, se envolveu nisso, mas a gente criou uma diretoria de economia da cultura e um dos temas que trata é isso. Então, em 2007 eram 2 pessoas, na verdade a gente só conseguiu formar uma boa equipe ano passado. Então, a gente passou 4 anos quase que simbolicamente com 2 pessoas trabalhando. A partir do ano passado a gente já tem uma equipe, foi inclusive a partir daí que o sistema começou a deslanchar. Vou tentar ser o mais rápido possível pelo horário. Deixa eu voltar aqui no modo apresentação. O sistema está previsto em lei. Ano passado a Assembleia aprovou o que a gente chama de Lei Orgânica da Cultura, que dá as diretrizes de toda a organização da cultura na Bahia, e o artigo 23 da lei prevê o sistema de informações e indicadores culturais. Ressalto aqui que ele, enfim, vai envolver todos os envolvidos, tem que envolver na sua construção todos os agentes, tem que fornecer dados para a União, município, etc., e ele é garantido o acesso público e gratuito, o que é óbvio, né? Mas é importante, isso está em lei. A gente se inspirou na própria experiência do Ministério da Cultura para conduzir a construção, então a gente formou um comitê de desenvolvimento, acompanhamento e gestão. Então, tudo que a gente vai fazendo e definindo os conceitos, a gente vai
passando por esse comitê, e esse comitê valida. Eles também vão ser importantes para ajudar as coletas de dados para a carga inicial, o glossário que a gente está, que além da taxonomia, tem uma série de glossários que a gente está conseguindo construir, então toda a gestão passa por esse fórum desse comitê. Esse comitê, por enquanto, é envolvido somente com agentes da Secretaria de Cultura, mas eu sinto falta, é uma coisa que a gente deve evoluir, tem alguns agentes da sociedade privada. A Universidade Federal já manifestou interesse, acho que tem que criar mecanismos para trazer essa expertise que está fora do governo, que pode contribuir muito para o sistema. E tem um gerenciamento executivo que é desenvolvido lá pela minha equipe. Aqui tem algumas premissas, algumas definições básicas para o sistema. Qualquer objeto, qualquer registro tem que ter pelo menos essas três informações. Aqui, segmento cultural está associado e pode estar associado a mais de um: teatro, circo, dança, cultura indígena, o que for. Então, quando eu quiser puxar o universo de teatro, eu vou ter esse tagzinho lá, é um dado básico de qualquer objeto, seja um projeto, seja um agente, seja seja um espaço que for. Ela ou função, se ele se identifica ou se ele atua na área de criação, na área de memória, na área de formação, na área de gestão e regulação, para também poder ter esse recorte por esse conceito que a gente está definindo ainda, e onde é que ele está localizado para poder colocar ele no mapa e depois poder fazer recortes ou por município, ou por região, ou a forma que o sistema definir como possível recorte territorial. Pode ser um bairro, um município, uma região, vai ter o CEP, vai ter todos os dados para poder fazer isso. Ele foi construído com as tipologias associáveis da Unesco, do IBGE e do Ministério. Então, aquilo que a Américo já comentou, acho que Evaristo também, se lá só não tem Ialorixá na definição do IBGE, a gente tem isso está associado às definições oficiais. Então, se a gente quiser dialogar com qualquer base de dados do IBGE, censo, POF, todas as pesquisas que a gente tem como fazer esse cruzamento. E uma das pessoas que eu citei, que é o Luciano, ele é especialista em fazer esse cruzamento de dados. Então, ele foi quem auxiliou com a gente. Então, todos os nossos dados vão poder automaticamente fazer cruzamento com os dados oficiais. E integração com outros bancos de dados existentes. O próprio Estado tem um banco de dados corporativo, enfim, daí depois tentar integrar com outros bancos de dados, como o do Correio, para pegar o endereço do CEP, da Receita, para quando a pessoa colocar o CNPJ, a gente já puxar a CNAE e assim por diante. Ele hoje em dia tem esses 3 módulos como módulos, o tripé básico dele. O cadastro cultural, que é onde eu vou me deter, que é basicamente o que a gente está tentando que não seja, mas ainda é, por enquanto, um grande levantamento de agentes, espaços, patrimônios da cultura da Bahia. Qual é o desafio? Que ele não seja um grande catálogo, uma lista telefônica. Ele vai ser isso também, mas é importante que ele não seja apenas isso. Então, a gente está introduzindo algumas chavezinhas para tentar dar uma visão de rede. Quais são essas chaves? Primeiro, onde a pessoa, obviamente, estudou, onde ela trabalhou e, por enquanto, em quais projetos trabalhou. Então, se eu trabalhei com o Américo e com todos vocês, por exemplo, eu vou ter uma relevância na rede, porque eu trabalhei com todo mundo. Então, na área de cultura digital, isso vai mostrar, a gente vai ter métodos de tentar, e vai ter que desenvolver isso, tentar buscar a minha relevância na rede, naquele tema que eu escolhi. Eu por exemplo, já compus, já tive música gravada, mas não componho mais. Então, quando puxar a rede de compositores da Bahia, eu vou estar registrado como compositor, mas a minha relevância vai ser baixíssima. Com isso aqui, a gente quer tentar dar algumas leituras de rede. Então, por exemplo, no estado da Bahia, quais são os principais agentes na área de teatro? Aí vai ver quem mais... Enfim, a gente vai ter que criar esse sistema dessa relevância, mas ele vai poder ter na Bahia quem é. Mas aí, se eu quiser dar um zoom no oeste da Bahia, eu vou ver lá como é que é a rede, aí a visão que a gente tenta colocar, quando você vê no Google Earth, que você vai assim, chegando perto, você vê primeiro países, depois estado, depois cidade. Então, conforme você vai chegando, você vai vendo a relevância, no caso do Google Earth, dos municípios, né?
Daí você pode fazer filtros, né? Na área com aqueles segmentos que a gente relatou, na área de teatro, cinema, na área de memória, na área de criação. Então a ideia é a gente poder fazer um pouco isso. A gente vai ter que desenvolver essa tecnologia. No começo vai ser só uma grande listagem, mais parecido, para fazer uma referência simples com o IMDb, que você tem lá a ficha do profissional, você pode ficar no